na vida do seu filho. Tem coisa que dinheiro não paga. E uma dessas coisas são os princípios da palavra de Deus. Ele vai crescer na educação, né? Educação secular, juntamente com os princípios da palavra de Deus. Divulgue isso, fale isso para as pessoas, né? Nós temos visto assim alguns pastores da cidade divulgando isso nas suas igrejas. Por exemplo, pastor Daniel da Assembleia de Deus, os netinhos dele estão aqui, né? E eles não assim poupam realmente para investir no futuro dos seus filhos, dos seus netos e assim por diante. Queridos, eu quero trazer aqui nesses minutos que nos restam uma palavra sobre o Salmo 23. Hoje está iniciando aí o final do ano, né? E nós estamos com projetos para o próximo ano, ano 2024. Grandes coisas vão acontecer, irmãos. Aguarde, amém? Aguarde, grandes coisas vão acontecer. Eu queria até divulgar uma delas aqui. O Dudu falou assim: não, vamos esperar, vamos fazer um vídeo. Eu falei: então tá bom, então vamos fazer o vídeo primeiro. Mas grandes coisas vão acontecer em 2024. Você crê nisso? Então dá um aplauso bem forte ao Senhor, em nome de Jesus. Eu creio, sabe? E nada melhor do que nós termos um entendimento no nosso coração de quem é o Senhor Jesus. Quem é o Senhor Jesus? E uma das revelações de Cristo Jesus que a palavra nos traz é que Ele é o que, gente? O nosso pastor. E essa revelação, ela veio muito clara no coração de Davi. Talvez por isso, Davi é considerado o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele era um pastor. Ele era um pastor. E ele entendeu que antes de ele ser um pastor, ele era uma ovelha. Ele era uma ovelha. E na experiência de pastor, ele foi tendo revelação de um Deus tremendo, poderoso, grandioso. E essa característica da ovelha, né? Deus criou esse animal, colocou nele algumas características que são assim, pertinentes à minha vida e à sua vida. Por isso Jesus sempre vai nos chamar de ovelhas. Ele vira para Pedro, depois que Pedro tinha negado ele e ressuscitou dentre os mortos, Jesus ressuscitou, vira para Pedro e fala: Pedro, você me ama? Pergunta 3 vezes, né? Para trazer cura sobre o coração de Pedro, porque ele tinha negado 3 vezes. Está lá em João capítulo 21, se eu não estou enganado, acho que é, depois vocês procurem lá, me fala se é 21, acho que é. João capítulo 21, a partir do verso 15, se não estou enganado. Então ele fala, pergunta para Pedro 3 vezes: você me ama? E aí, na resposta de Pedro dizendo: Senhor, eu te amo, Jesus dava uma missão para ele, falava assim: apacenta as minhas ovelhas. O que tem no coração de Jesus em relação a mim e a você, quando Ele nos olha, é esse carinho de um pastor para com as suas ovelhas. Quando o profeta Isaías, ele tem uma revelação do sacrifício de Jesus na cruz, Isaías capítulo 53, quantos já leram Isaías capítulo 53? A Bíblia vai falar sobre todo o ministério de Jesus, quem creu na nossa pregação, a quem foi manifesto o braço do Senhor. Ele foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, vai contando tudo ali. Aí fala que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. No verso 6 fala assim, se eu não estou enganado, verso 6 fala assim: todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Então, veja que quando Deus olha não só para o rebanho dele que está na igreja, mas o rebanho dele que está fora da igreja. Ué, pastor, tem um rebanho de Jesus fora da igreja? Tem. Está dizendo aí Isaías. E aliás, eu e você fazíamos parte desse rebanho. Fala, todos nós andávamos como? Desgarrados como ovelhas, fazendo coisas que não agradavam a Deus. E o texto fala assim: mas ele fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Aí no verso 7 fala de Jesus se colocando como ovelha. Olha que coisa interessante. No verso 7 fala assim, ele foi oprimido e humilhado e não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado ao matador, como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca. Então essa relação pastor-ovelha
é muito forte nas Escrituras. Há um princípio de interpretação que fala que quando você encontra um texto, um capítulo muito especial na Bíblia, e se tem um capítulo especial na Bíblia é o capítulo 23 de Salmos, certamente o capítulo anterior e o capítulo posterior são capítulos muito importantes também. E eu quero começando a falar com vocês sobre isso, né? Então, ali está lá, essa tríade do ministério de Jesus. Muito bem, no capítulo 23 fica muito claro, ele como pastor. Mas se você puxa o capítulo 22, você vai ver ali Jesus como servo, como aquele que se entrega por nós. Deus meu, por que me desamparastes? E aí ele começa falando, Davi vai tendo uma revelação de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz. Então o capítulo 22 mostra Jesus como Cordeiro de Deus, essa ação passada, consumada, esse sacrifício salvífico pela minha vida e pela sua vida. Salmo 23, é o que aconteceu no ontem. Jesus morreu já por nós, ele consumou a obra, ele disse na cruz está consumado. Aí quando você chega ao capítulo 23, é o presente, é o que ele é para mim e para você hoje. É o que está acontecendo hoje, é o nosso dia a dia. E aí vai ter essa revelação de Jesus como nosso pastor, aquele que cuida de nós, essa ação presente de Deus. E aí você vai para o capítulo 24, você encontra o Rei da Glória, aquele que virá, levantai, ó porta, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Então presta atenção, o servo, o pastor e o rei. Você tem essas três figuras de Jesus aí, capítulo 22, capítulo 23, capítulo 24. Aquele que serviu, olha que coisa maravilhosa, o que o Dudu falou sobre Jesus. Ele veio como servo, mas virá como rei, né? Pelo que Deus o exaltou e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Porém, o nosso foco nessa manhã é Jesus como nosso pastor. E aí eu quero falar aqui, o Senhor. Tudo começa assim. Davi fala, o Senhor, Yahvé. Essa palavra é o tetagrama que muitos têm receio de proferir. Alguns entendem que essa expressão é Yahu, né? Então, essa expressão, o Senhor, a palavra Senhor ali, Yahvé, Yahvé Roi, o Senhor é o meu pastor. Tudo começa com aquilo que Deus é, preste atenção nisso. Nós só podemos experimentar o que Deus faz nas nossas vidas, quando nós tivermos a revelação de quem Ele é. De quem Ele é. O que Deus realiza faz parte da sua essência. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que Ele é, manifesta o que Ele faz. A Bíblia diz que Ele é. A essência de Deus é ser um pastor. A essência de Deus é nos apacentar. A figura que Davi retratou o Senhor de uma forma tão profunda foi que Ele é o meu e o seu pastor. O Senhor, Yahvé, o grande eu sou, aquele que libertou o povo do cativeiro, que teve um nome que está acima de todo nome, que tem um nome que está acima de todo nome. Esse nome, Davi chamou de pastor. Yahvé é meu pastor. Ele é meu pastor. E essa expressão também possessiva de Davi, né? O Senhor aqui da imutabilidade de Deus. Aí depois Davi vai falar, o meu pastor. Essa expressão, né, desse pronome possessivo. Meu. É meu pastor. O Senhor é seu Senhor? Ele é seu. Quantos tem o Senhor aqui? Deixa eu ver. Você precisa tomar posse do Senhor na sua vida. Ele precisa ser seu, sabe? Ele não pode ser o pastor do outro, o Deus do outro. Ele precisa ser o meu Deus. Meu Deus. Foi o que Jó falou. Eu sei que o meu Redentor vive. É como se Jó falasse para mim e para você, eu não sei se ele é seu Redentor, mas eu tenho certeza, ele é meu Redentor. Gente, escuta,
essa relação com Deus, ela passa pelo indivíduo, pela sua pessoa. A Sandra não pode ser salva por mim, ela não pode adquirir a minha salvação. E o Deus dela é o Deus dela. Esse Deus dela precisa ser o meu Deus. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Você não pode depender do que Deus faz na vida do outro. Você precisa dizer: o que o Senhor faz naquela pessoa, eu quero que o Senhor faça na minha vida, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o meu pastor. Essa atitude de tomar posse, de falar: é o meu Deus, é a casa do meu Deus, é você vestir a camisa, é você dizer: Ele é o meu pai. Eu não sei se Ele é seu pai, mas Ele é meu pai. O Senhor é o seu pai? Deixa eu ver aqui, irmãos. Ele é seu pai. Então você tem que ter essa ousadia de dizer: Ele é meu. Diga: o Senhor é meu. Só você que tem o Senhor como seu, dá um aplauso a Ele nessa manhã. Em nome de Jesus, Ele é seu, né? Olha, às vezes nós queremos ter tudo de Deus, mas será que nós queremos o Deus de todas as coisas? Às vezes a gente quer tanta coisa, irmãos, e não queremos o Senhor. Ontem nós estávamos conversando, né? Cadê o William? Tá lá o William? Cadê o William? Tá aqui, ó. Acostumado a ver o William lá onde o André estava. Olhei e falei: uai, está diferente. Até que o André está com bigodinho também. Não está com bigodinho, André? Ou não? Tá não? Então o William fez um bigodinho, vou contar não. Mário Brother. Depois a gente conta. Então presta atenção. O William estava comentando com a gente ontem, né? Depois que teve o casamento da Rayane e do Marcelo. Comentando com a gente que teve alguns colegas do trabalho dele, né? Ele, advogado, bem sucedido, e ambicionando algumas coisas ali, ambicionando não, tendo algumas atitudes ali que eram assim, diferentes dos seus colegas advogados, e alguém chegou perto dele e falou assim: eu não vejo em você um homem assim ambicioso, que quer as coisas, que deseja as coisas, né? Aí ele virou para a pessoa e falou assim: mas você está tendo uma visão muito errada de mim. Eu acho que dessa turma aqui eu sou o mais ambicioso de todos. Ah, então eu sabia. Você tem uma ambição de quê? Tem um casarão, uma Ferrari, você tem ambição? Ele falou assim: olha, a minha ambição é tão grande, que nada dessas coisas do mundo vai conseguir me satisfazer. Por isso a minha maior ambição é o Senhor. O Senhor é a maior ambição da minha vida. Será que é assim comigo e com você, irmãos? Senhor, eu não sei, se o Senhor tiver muita coisa para mim, amém, glória ao Senhor por isso. Mas o que adianta ter o mundo inteiro, irmãos? O que adianta ter o mundo inteiro e Jesus não está no barco? Você tem o Titanic, é seu, o Titanic, está tudo ali, irmãos. Mas vai afundar se Jesus não estiver no barco. Então, não adianta nada. E Davi falou: sabe, eu sei que o Senhor vai me dar muita coisa, e aí nós vamos falar sobre isso aqui, mas antes de qualquer coisa, o Senhor é meu, o Senhor é a minha maior riqueza, o Senhor é a minha maior prosperidade, é o Senhor. E quando Deus é para nós, né, quando Ele é a nossa maior razão, quando Ele é o nosso maior motivo, né, aí então, irmãos, todas as riquezas dele passam a ser nossas, né? Passam a ser nossas. E aí eu quero falar aqui um pouquinho, por causa do tempo que decorre ali, quero falar rapidinho sobre essa questão, sabe? Ele ser o meu pastor. O que seria de nós, como ovelhas, sem Ele como pastor? Ora, se Deus nos fez com características de ovelha, olha, ovelha, ela não escuta muito bem, né? Ela não enxerga muito bem, desculpa, mas ela escuta bem. Ela não enxerga muito bem, mas ela escuta bem. Então, muitas ovelhas são míopes, ela não sabe para onde que ela está indo, por isso que ela se desvia. Ela não tem senso de direção. Ela precisa andar em bando. Ela precisa andar em bando, porque se ela andar sozinha, ela é presa fácil.
Muitas vezes ela é conduzida por esse banho, por esse bando, e aí ela precisa de ter uma direção, porque o bando das ovelhas, né? Não sei se é bando mesmo que fala no coletivo de ovelhas. O que seria? Rebanho, obrigado, William. O rebanho das ovelhas, sem um pastor, ele se perde. Eu coloquei aqui, né? O que seria das nossas vidas sem ele? A ovelha ficaria faminta, sim ou não, irmãos? Faminta, porque ela não saberia onde achar comida, aflita, temerosa, enferma. Quem ia cuidar dela, né? Quem que ia cuidar dela? Enferma, desprotegida e o que mais? Totalmente perdida. O que seria da nossa vida sem o nosso pastor? Pessoal do Carta Escrita, pode subir, depois a gente continua, mas eu quero que você feche os teus olhos e pense sobre isso nessa manhã. O que seria da minha vida sem Jesus? E talvez você e eu nos encontremos em alguma dessas áreas aqui, porque está faltando a presença do pastor na nossa vida. Às vezes nós estamos famintos, aflitos, temerosos, doentes, não só no corpo, mas na alma. Às vezes nós estamos sentindo desprotegidos e até mesmo perdidos. Feche os teus olhos onde você está, deixa o Espírito Santo falar no seu coração. Porque há um pastor que está aqui nessa noite, nessa manhã, há um pastor que está aqui nessa manhã, que já se manifestou aqui nesse culto de várias formas, de várias maneiras, no louvor, na oração, no dízimo, na oferta, em tudo que fizemos aqui. E agora ele tem assim um grande desejo de que você seja ovelha dele. Responde essa pergunta para você: você quer ser ovelha de Jesus? Porque ele só será o seu pastor se você for a sua ovelha, não tem jeito. Ele só pode ser o seu pastor se eu e você formos ovelha dele. Há esse desejo no seu coração de chamá-lo como pastor da sua vida, de desejá-lo, de amá-lo profundamente. Essa carência dele, essa dependência, de dizer para ele, como Pedro falou: nós vamos para onde? Só o Senhor tem a palavra de vida eterna. Nós temos visto e entendido, tu és o Santo, Filho de Deus, não tem para onde nós irmos. Essa dependência, essa carência. Você sente essa carência de Jesus? Você quer dizer isso para ele nessa manhã? Jesus, o Senhor é o meu pastor, eu não abro mão disso. Vamos adorar o Senhor com uma canção. Você pode ficar de pé. Vamos bendizê-lo aqui nessa manhã, né? Espírito Santo de Deus está aqui, a unção de Deus está aqui. Adorar, meu Jesus, adorado, adorado. me leva pra perto de ti. Fala isso para ele. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz, pois quando eu escutar, O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? de todo o coração obedecerei. Diga para ele, fala para ele. Traz cura, Cura meu coração, faz na minha vida. faz em mim tua vontade. Por quê? Pois só na tua vontade Eu posso. posso me completar. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Eu posso me completar. Fala para ele, me leva, Senhor. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva, me leva. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Então me leva.
lugar é esse? Aos teus pés. Me leva Leva-te a posso ouvir a voz. Espírito Santo, Leva-te a posso ouvir a Senhor Jesus, voz. Leva-te a posso ouvir a voz. Aos teus pés. sabe? Se você disser, tu és o meu pastor, nada te faltará, porque Ele te guiará até os pastos verdejantes, e ali você poderá repousar em segurança, vai te levar para junto das águas de descanso, e trazer refrigério para sua alma, te guiar pela vereda da justiça, por amor a Ele mesmo. E mesmo que você venha atravessar vales da sombra da morte, você não precisará temer mal algum, porque Ele estará com você. A sua vara e o seu cajado vão confortar teu coração. Ele vai preparar para você uma mesa, não só na presença dos seus adversários, mas principalmente diante das suas adversidades. Ele vai ungir a sua cabeça com óleo, te capacitar e te proteger. Ele vai fazer o seu cálice transbordar. A bondade e a misericórdia dele vão te seguir quantos dias? Todos os dias. Porque se você segue ele, a bondade e a misericórdia dele vão seguir você. E na casa dele você vai habitar para todo sempre. Coloca a mão no seu coração e diga: Senhor Jesus, Tu és o meu pastor. Eu não abro mão de que Tu sejas o meu pastor. Eu confesso a Ti nessa manhã, eu preciso de Ti. A minha vida como ovelha, eu confio em Tuas mãos. Tu és o meu Deus, meu Rei, meu Senhor, meu Salvador, hoje, para sempre, amém. Feche os olhos, coloca a mão no coração. Talvez você fez essa oração pela primeira vez e disse: Jesus, eu quero que o Senhor seja o meu pastor. Talvez você está aqui nessa manhã, talvez você está nos assistindo. Eu queria que você levantasse a sua mão dizendo: eu sou tua ovelha, Senhor. Se tem alguém aqui nesse lugar entregando a sua vida para Ele como pastor, levante a sua mão, eu quero orar por você. Fique com a mão levantada. Deus abençoa, Pai, cada uma dessas vidas que estão com as mãos levantadas. Se é possível você sair do seu lugar e vir aqui para eu colocar a mão sobre você, faça isso em nome de Jesus. Vem cá rapidinho para eu orar por você. Pode vir. E eu queria também que algumas pessoas fiquem aqui mais pertinho. Nós vamos orar por você. Se tem mais alguém, pode vir. As outras pessoas podem ficar com os olhos fechados. Daqui a pouco eu já estou terminando. Eu queria que junto com eles viesse aqueles que se sentem de alguma forma nessa manhã enfraquecidos, né? Você está um pouco enfraquecido, pode vir cá mais pertinho. Você se encontra assim aflito. Queria orar por você também, sabe? Para que você tenha uma experiência mais forte com o Senhor. Você às vezes se encontra assim com medo, inseguro, algumas lutas muito fortes, que você está se sentindo assim enfraquecido. Vem cá também. Você que está aqui à frente, você que veio, que declarou que Jesus é o seu pastor, coloca a mão assim no coração, mais uma vez, e repita mais uma vez comigo. Todos vocês que estão aqui na frente, repita mais uma vez comigo: Senhor Jesus, mais uma vez eu declaro, Tu és o meu pastor, e eu não abro mão disso. E nessa manhã eu confio a minha vida em Tuas mãos.
como ovelha do Senhor. Abre os meus ouvidos espirituais, para que eu possa ouvir a tua voz. Que o Senhor me guie por todo o teu caminho, e eu nunca me desvie dele, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus, amém. Eu quero que vocês que fizeram essa oração, que receberam Jesus, pastor Horácio, pastora Beth, pega o nome deles, passa para eles lá. Se eles tiverem algum pedido de oração, a gente você pode seguir aqui o pastor Horácio, ele vai pedir para vocês passarem o nome para eles, e nós vamos estar orando por aquilo que vocês colocarem lá. Segue o pastor Horácio, pode seguir. Olha lá atrás, dá uma olhadinha atrás. Sejam muito bem-vindos a essa família. Que bênção, que bênção. Amém. Gente, depois vocês dão um abraço nessas ovelhinhas aqui. Olha que ovelhinhas mais lindas. Que ovelhas mais lindas. Dá um abraço nelas por nós. Aí cá, Murilo, ajuda aqui. Eu quero orar por você agora. Que você que já é ovelha já, mas por alguma razão está passando alguma luta, alguma dificuldade. Eu queria sim que alguns líderes de célula, pastores que estão aqui, colocasse a mão sobre eles, rapidinho, só estendesse as mãos, abençoasse a vida deles agora. Pai, nós colocamos cada uma dessas vidas que estão aqui agora. Não sabemos o problema, a situação, a luta que eles estão enfrentando, mas nós sabemos que nós somos como ovelhas em meio de lobos nesse mundo. Somos como ovelhas em meio de lobos. Às vezes recebemos mordidas, às vezes são serpentes venenosas desse mundo, uma palavra ruim que nós ouvimos, às vezes uma notícia ruim que veio, são como picadas. Mas o Senhor está aqui para derramar bálsamo, óleo, cura, restauração. Eu quero orar por essas vidas agora, para que o Senhor renove as forças de cada um daqueles que estão aqui à frente. Venha aos seus corações, e que, Senhor, a partir de hoje eles sintam, meu Deus, uma paz tão profunda, que possa levá-los a descansar, como já foi profetizado nessa manhã, mesmo em meio à tempestade, porque o Senhor está no barco, o Senhor está no barco, e vai dar tudo certo, e vai dar tudo certo. O Senhor é contigo, o Senhor é contigo, o Senhor é contigo. Eu quero profetizar sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã. O Senhor é contigo. Você levanta os olhos para os montes e pergunta: cadê meu socorro? E eu declaro sobre a sua vida: o teu socorro vem do teu pastor, do teu Senhor. Ele criou os céus e a terra. Ele te livrará do laço do passarinheiro. Ele não permitirá com que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. Eu quero profetizar que nessa semana o Senhor será a tua sombra, a tua direita. De dia o sol não vai te molestar, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua entrada e a sua saída, agora e para todo sempre. Só você que recebe, dá mais um aplauso bem forte ao Senhor. Nome de Jesus, nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Dá um abraço nessa ovelhinha que está do seu lado aí. Fala para ela: vamos caminhar junto. Vamos caminhar junto. O Senhor te abençoe. Aquela semana assim cheia da graça de Deus sobre sua vida. Em nome de Jesus.